Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Volume 4, trecho 177. Os bens da Igreja Católica e os males dos protestantes. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesmo, via o confessor com outro sacerdote santo, o qual dizia: tira todo o pensamento de que não é vontade de Deus tua situação. Depois falou sobre estes protestantes que dizem de corato, e disse: pouco ou nada farão, porque os protestantes não têm o anzol da verdade para pescar os corações, como tem a Igreja Católica. Lhes falta o barco da verdadeira virtude para colocá-los a salvo. Estão desprovidos de velas, de remos, de âncora, que são os exemplos e ensinamentos de Jesus Cristo, e chegam a não ter nem um pão para tirar a fome, nem a água para tirar a sede e lavar-se, como são os sacramentos. E o que é mais, falta-lhes até o mar da graça para poder ir pescar almas. Então, faltando tudo isso, que progressos poderão fazer? E disse tantas outras coisas que eu não sei repetir bem. Depois veio meu amável Jesus e me disse: minha filha, quem me ama, fixa-se de frente ao centro divino, mas quem se resigna
e faz em tudo a vontade divina, possui em si mesmo o centro da divindade. E como relâmpago desapareceu. Pouco depois voltou e eu lhe estava agradecendo pela criação e redenção e por tantos outros benefícios, e ele acrescentou: na criação formei o mundo material e na redenção formei o mundo espiritual. Volume 4, 378, 22 de fevereiro de 1903. O pecado é veneno e a dor é o antídoto. Encontrando-me em meu estado habitual, por pouco tempo vi meu adorável Jesus e me disse: minha filha, o pecado ofende a Deus e fere o homem. E como foi cometido pelo homem, e foi ofendido Deus, para receber uma plena satisfação se necessita um homem e um Deus que me satisfez. E os 30 anos de minha vida mortal deram satisfação pelas 3 idades do mundo, pelos 3 diferentes estados da lei, a natural, a escrita e a graça, e pelas 3 diversas idades de cada homem, adolescência, juventude e velhice. Eu por todos dei satisfação, mereci e impetrei. E minha humanidade serve de escada para subir ao céu. Mas se o homem não sobe esta escada com o exercício das próprias virtudes, em vão tenta subir e tornará inútil para si mesmo o meu agir. Então eu, ouvindo o nome do pecado, disse: Senhor, fala-me um pouco do porquê te agrada tanto quando uma alma se magoa de te ter ofendido. E ele, o pecado, é um veneno que envenena toda a alma e a torna tão deformada que chega a fazer desaparecer nela minha imagem. E a dor destrói este veneno, ele restitui minha imagem. A verdadeira dor é um antídoto. E à medida que a dor destrói o veneno, faz um vazio na alma, e este vazio enche minha graça. Esta é a causa de meu agrado, porque vejo ressuscitada por meio de dor a obra de minha redenção. Volume 4, 379, 23 de fevereiro de 1903. Nem querem pôr cabeça a Nosso Senhor. Não querem pôr cabeça a Nosso Senhor. A igreja será sempre igreja. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me perto de um jardim que parecia ser a igreja, perto do qual estavam pessoas que maquinavam um atentado à igreja e ao Papa. E no meio deles estava Nosso Senhor crucificado, mas sem cabeça. Quem pode dizer a pena, o horror, que dava a ver seu santíssimo corpo naquele estado? E compreendia que os homens não querem a Jesus Cristo por sua cabeça, e como a igreja o representa sobre esta terra, por isso buscam destruir aquele que faz suas vezes. Depois me encontrei em outro lugar, no qual estavam outras pessoas que me perguntavam: o que diz você da igreja? E eu, sentindo uma luz na minha mente, disse: a igreja será sempre igreja. No máximo poderá lavar-se em seu próprio sangue, mas esta lavagem a tornará mais bela e gloriosa. Eles, ao ouvirem isso, disseram: é falso, vamos chamar o nosso Deus e ver o que ele diz. Então saiu um homem que superava a todos em altura, com coroa na cabeça, e disse: a igreja será destruída. Não existirão funções públicas, ao mais alguma escondida, e a Virgem não será mais reconhecida.
Quando eu ouvi isto, eu disse: E quem és tu que te atreves a dizer isto? Acaso não és tu aquela serpente condenada por Deus a rastejar pela terra? E agora atreveste a tanto que fazes crer que és rei, enganando as nações, ordeno-te que te faças conhecer pelo que és. Enquanto eu estava dizendo isto, a altura tornou-se baixo tomou a forma de serpente e, provocando o relâmpago, se precipitou. E eu encontrei-me em mim mesmo. Volume 4, trecho 180, 5 de março de 1903. Jesus faz-se ver levando um maço de cruzes nos braços e diz-lhe que são as cruzes do desapontamento que tem prontas para cada um. Encontrando o meu habitual estado, encontrei-me junto com o bendito Jesus, que levava um maço de cruz, de espinhos nos braços, todo cansado e afanado. E eu, vendo-o naquele estado, disse: Senhor, com que finalidade te esforçar tanto com este maço nos braços? E ele: Minha filha, estas são as cruzes do desapontamento, que tenho sempre prontas para desenganar as criaturas. Agora, enquanto dizia isto, nos encontramos no meio das nações e o bendito Jesus não apenas via um que se apegava às criaturas, tomava daquele maço a cruz de perseguição e a dava. E aquele, vendo-se perseguido, mal visto, ficava desiludido e compreendia o que eram as criaturas e que só Deus merece ser amado. Se algum outro se apegava às riquezas, tomava daquele maço a cruz da pobreza e a dava. E aquele, vendo-se esfumadas as riquezas, empobrecido, compreendia que tudo é fumaça aqui embaixo e que verdadeiras riquezas são as eternas. E, portanto, a tudo que é eterno apegava seu coração. Se outro se apegava à própria estima, ao saber, o bendito Jesus, com toda doçura tomava a cruz das calúnias e das confusões e lhe dava. E aquele confundido, caluniado, tirava-se como uma máscara e compreendia o seu nada, seu ser, e todo o seu interior o ordenava em ordem só a Deus, e não mais a si mesmo. E assim, por todas as outras cruzes. Depois disso, meu adorável Jesus me disse: Você viu a causa pela qual tenho este maço de cruzes nos braços? O amor às criaturas obriga-me a tê-la, estando em contínua atitude para com elas, sendo a cruz o desapontamento primário e o primeiro que julga o agir das criaturas. De modo que, se a criatura se render, a cruz lhe fará evitar o juízo de Deus, me dando por satisfeito quando alguém em vida se submete ao juízo da cruz. Mas se não se render, se encontrará no ambiente do segundo desapontamento da morte, e será julgado com estrito rigor por Deus, muito mais por ter escapado do juízo da cruz, que é o juízo todo de amor. Depois disso desapareceu e eu encontrei-me também e eu compreendi também que é verdade, que Jesus ama a cruz, mas muitas vezes o próprio homem incita. Muitas vezes o próprio homem incita, provoca Jesus a dar-lhe a cruz, porque se estivesse ordenado em ordem a Deus, a si mesmo e às criaturas, não vendo nele nenhuma desordem, o Senhor as guardaria e daria a paz. Volume 4, trecho 181, 6 de março de 1903. Jesus leva a ver o mundo e diz:
esse homo. Eis o homem. Depois de ter esperado muito, o bendito Jesus fazia-se ver dentro de mim, dizendo-me: queres que vaiamos ver se as criaturas me querem? E eu, certamente, te amarão. Sendo tu o ser mais amável, quem terá a audácia de não te amar? E ele, vamos e depois verás o que farão. Fomos embora e quando chegamos a um ponto onde havia muita gente, tirou sua cabeça de dentro de mim e disse aquelas palavras que disse Pilatos, quando mostrou ao povo esse homo. E compreendia que aquelas palavras significavam, se queriam que o Senhor reinasse como seu rei e tivesse o domínio em seus corações, nas mentes e obras, e aqueles responderam, tirai-o, não o queremos. Mas ao contrário, levai-o a fim de que seja destruída toda a sua memória. Oh, quantas vezes essas cenas se repetem. Então o Senhor disse a todos, esse homo. Ao dizer isso aconteceu um murmúrio, uma confusão que dizia, não o quero por meu rei, quero a riqueza, outro o prazer, outro a honra, quem as dignidades e outros tantas outras coisas mais. Com horror, eu escutava estas vozes e o Senhor me disse: você entendeu como ninguém me quer? Mas sim, mas isso é nada. Vamos nos dirigir à classe religiosa e ver se eles me querem. Então me encontrei no meio de sacerdotes, bispos religiosos, consagrados, e Jesus com voz sonora repetiu, esse homo. E aqueles diziam, queremos, mas queremos também nossa conveniência. Outros, nós o amamos, mas junto com o interesse. Outros responderam, nós o amamos, mas unido à estima, à honra. O que faz um religioso sem estima? Eles diziam, nós o amamos, mas junto com alguma satisfação de criatura. Como podemos viver sozinhos e sem que ninguém nos satisfaça? E alguns chegavam a querer pelo menos a satisfação no sacramento da confissão. Mas só quase ninguém o queria, não faltando também que alguém não se ocupasse, de fato, de Jesus Cristo. Então todo aflito me disse, minha filha, vamos nos retirar. Você viu como ninguém me quer? Ou no máximo me querem unido com alguma coisa que lhes agrada? Eu não me contento com isso, porque o verdadeiro reinar é quando reina sozinho. Enquanto dizia isso, encontrei-me em mim mesmo. Volume 4, trecho 182, Jesus fala da humildade e da correspondência. Continuando meu estado habitual, ouvia que, no meu íntimo, o bendito Jesus rezava dizendo, Pai Santo, glorifica teu nome, confunde e esconde-te dos soberbos e manifesta-te aos humildes, porque só o humilde te reconhece pelo seu Criador e se reconhece como tua criatura. Dito isto, não se deixou ouvir mais, embora eu compreendesse a força da humildade diante de Deus. Parecia-me que não tem nenhuma dúvida em confiar-lhe os mais preciosos tesouros, mas sim tudo está aberto para os humildes. Nada está fechado à chave. Todo o contrário para os soberbos, mas parece que eles põem um laço nos pés para os confundir a cada passo. Pouco depois fez-se ver outra vez e me disse, minha filha, se um corpo está vivo, se conhece pelo calor interno contínuo, porque se pode dar que, mediante algum calor externo, se possa aquecer, mas não vindo da verdadeira vida, logo volta a esfriar-se. Assim a alma pode-se conhecer se está viva a graça, se sua vida interna está viva
no obrar, em amar-me, se sente a força de minha mesma vida na sua. Se em troca é por qualquer causa aparente que se aquece, faz algum bem e depois se esfria, regressa aos vícios, comete as causas aparentes que se aqueceu, comete as habituais fraquezas, né? Se faz algum bem e depois se esfria, regressa aos vícios e comete as habituais fraquezas. Há uma grande certeza de que está morta a graça. O bem está nos últimos extremos da vida. Assim se pode saber se verdadeiramente sou eu quem voa a alma, se sente minha graça em seu interior e todo o seu bem se funda em seu interior e se em troca tudo é externo e nada adverte em seu interior de bem, pode ser obra do demônio. Enquanto isso dizia, desapareceu, mas pouco depois voltou e acrescentou: Minha filha, que terrível pode ser para as almas que foram muito fecundadas pela minha graça e não retribuíram. A nação hebraica, a mais predileta, a mais fecundada, não obstante, a mais estéril, e toda a minha pessoa não produziu aquele fruto que Paulo produziu nas outras nações menos fecundadas, mas mais correspondentes, porque a não correspondência à graça cega a alma e a faz errar e a dispõe à obstinação, mesmo diante de qualquer milagre.